nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, está recebendo a mim, e quem me receber está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos for o menor, este é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que comente, compartilhe, deixa seu like, divulgue esse vídeo, se inscreva no canal. Dia 30 de setembro, hoje, último dia do mês de setembro, nós estamos então hoje celebrando e comemorando a vida de um grande santo da igreja, um santo de uma importância capital que é São Jerônimo. São Jerônimo, ele passou pelo menos uns 30 anos da sua vida traduzindo a Bíblia da sua língua original para o latim. E nós temos aí então a Vulgata, chamada de Vulgata, que foi traduzida por São Jerônimo. São Jerônimo também ele tem uma frase muito célebre que ele diz: desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Então, sem dúvida alguma, um santo de uma importância e, além de santo, doutor da igreja. Doutor da igreja. Então, São Jerônimo ele tem um legado teológico e uma formação dentro da Sagrada Escritura impressionante. Um homem, sem dúvida, conhecedor, né? Se nós temos hoje, então, a Bíblia traduzida, nós devemos aí a São Jerônimo, que durante muitos anos ele traduziu a Sagrada Escritura, trazendo para a Vulgata, e hoje nós temos então a versão portuguesa da Bíblia para a gente poder ler, degustar e vivenciar a palavra de Deus. O texto do Evangelho, ele fala a respeito daquilo que a gente já tinha visto, né? Que é aquelas... E hoje eu gostaria de, pegando esse texto, para saber qual era o maior. Os discípulos estavam discutindo para saber quem deles era o maior. Eu gostaria de trazer um pensamento de São Cirilo desse texto do Evangelho e a partir daí a gente pode meditar em cima disso. São Cirilo diz o seguinte: o diabo arma todo tipo de emboscada aos que buscam o melhor modo de viver. São Cirilo está nos dizendo aqui uma grande verdade já. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos se dar conta de algo em que a gente, talvez, muitas pessoas tenham esquecido. Nós estamos vivendo e nós vivemos num combate espiritual enorme. Aqueles que já estão perdidos no pecado, esses aí o demônio não os atrapalha. Pode ficar tranquilo disso. Esses aí o demônio deixa, porque no momento certo puxará o tapete deles de vez, porque já é deles. Agora, aqueles que buscam o melhor modo de viver, buscam uma vida de santidade, buscam uma vida de conversão, buscam uma vida com o Senhor, saiba você, o demônio, ele busca o tempo todo armar ciladas, armar emboscadas para a vida daqueles que querem viver assim. E, continua São Cirilo, quando ele consegue sitiar a mente de alguém, você sabe o que é sitiar, né? Quando uma cidade está sitiada, ou seja, ela está cercada pelos seus inimigos. Quando diz lá, o exército inimigo sitiou cidade tal, significa dizer que aquela cidade está de tal maneira cercada e rodeada pelos aqueles inimigos que é incapaz dela sair dali sem sofrer algum dano. São Cirilo está dizendo, quando o demônio consegue sitiar a mente de alguém pela sedução dos deleites carnais, aguça-lhe a afeição aos prazeres. Isso é a maior verdade que tem.
Quando uma pessoa, por exemplo, está dentro do pecado, ela está com a sua mente sitiada. E com a sua mente sitiada, ela está então com a afeição dos prazeres aguçada ao extremo. Dificilmente ela consegue fazer um juízo correto das coisas. Não consegue fazer, porque ela está completamente sitiada. Em quem consegue se desembaraçar desses laços da cupidez, o diabo desperta a paixão da glória. Olha como ele é. Então, se a pessoa tem a mente sitiada e ela está aguçada para o deleite dos prazeres, e você consegue vencer esse estágio, você consegue vencer esse infortúnio, esses dardos inflamados do demônio, então ele parte para o plano B, que é te insuflar para a paixão da glória e da glória para a vanglória. Ele é astuto, E foi exatamente isso, segundo São Cirilo, que estava ali agora atingindo o coração dos discípulos. Quando eles começam aquela discussão de querer saber quem é o maior, tenha certeza, eles estavam ali com as suas mentes sitiadas, mas agora voltado para a vanglória, a soberba, a vaidade. Eles estavam discutindo entre si. Olha que coisa. Então, nós estamos no meio de um combate. O demônio, ele vai fazer todo tipo de trapaça, todo tipo de armadilha, todo tipo de situação para te desviar do caminho correto. Tenha certeza disso. Tome consciência da batalha espiritual que nós estamos vivendo. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, e eu não estou dizendo aqui que a gente agora tem que ficar vendo o demônio em todo lugar. Não é isso. Não é isso. Mas nós não podemos ser tolos de achar que ele não coloca o bedelho onde ele não é chamado. E se ele é chamado, então aí a arruaça é completa. Mas ele chega aonde ele não é chamado. Ele vem com todo tipo de sedução, com todo tipo de armadilha. E veja, o que São Cirilo está dizendo é que ele sitia aqui a nossa mente, meus irmãos. E uma vez a nossa mente sitiada, a nossa mente cercada, nós então começamos a emitir juízos, muitas das vezes juízos errados. Nós ficamos com o nosso discernimento prejudicado, nós ficamos com a nossa vida debaixo de uma pressão muito grande. E se a gente não apela para o jejum, para a oração, para a mortificação, simplesmente vamos ser vencidos nessa primeira etapa já de cara. Mas se a gente consegue vencer essa etapa de estar sitiado, saiba você, ele então te levará a querer a vanglória, a vaidade, os primeiros lugares, a aparecer, a se colocar como melhor, a se colocar como melhor, como maior. Tenha certeza disso. E só há um caminho para vencer esse segundo estágio, que é o caminho da humildade, da humilhação. Só tem esse. E nós precisamos nos rebaixar, como nos diz São Tiago, como nos diz também São Pedro, que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos seus amigos, aos seus humildes. E que nós precisamos, como nos diz São Tiago, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nos humilharmos mesmo, reconhecer a nossa indigência, para que a gente possa, então, com Jesus, não cair no erro da vanglória, não cair em nenhuma cilada do inimigo. Estamos num combate espiritual e Deus quer que a gente lute com as armas corretas para que a gente possa sair vencedor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.